Nós vamos concluir o capítulo 17 com 3 tópicos: o 9, o 10 e o 11. Espíritos superiores e inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Aí a gente começa na terça que vem o capítulo 18, que é Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Que eu acho que a gente já está nessa fase do mundo. Muitos sendo chamados e poucos escolhidos. Mas para isso a gente precisa ler, concluir esses 3 tópicos. Tem muito um a ver com o outro. Então, invariavelmente, vocês vão ver eu comentando um tópico fazendo referência ao próximo, ou já no próximo fazendo referência ao anterior. Mas aí a gente vai ver a hora que for na hora de comentar. Então, dando continuidade aos estudos do Evangelho, nos nossos estudos semanais, vamos elevando o nosso pensamento ao Cristo, acalmando o nosso coração e dizendo, irmão Jesus, mais uma vez estamos reunidos para os nossos estudos semanais do Evangelho, com o intuito de aprimorar os nossos conhecimentos na jornada evolutiva. Para iniciar os nossos trabalhos, vamos iniciar com a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Carolzinha vai fazer a gentileza de ler para a gente, depois a gente faz os nossos comentários. Hoje, o tamanho dos tópicos é um pouquinho maior do que a gente costuma ler de costume, mas o tamanho e só revela o tamanho da importância também, viu? Então, vamos ficar atentos no conteúdo que vem hoje. Os superiores e os inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Não creiais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem assim como creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, entretanto, prova-lhe suficientemente que não é nenhuma e nem outra, uma vez que lhes retira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Todo aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre o seu servo até o soberano sobre o seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados. E as faltas que esses poderão cometer, os vícios a que serão arrastados, em consequência dessa direção, ou de maus exemplos recairão sobre ele, enquanto que recolherá os frutos de sua solicitude para conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão pequena ou grande, qualquer que ela seja, é dada para o bem. É, pois, nela falir, falseá-la em seu princípio. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade ao teu redor? Ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer: que uso fizestes dessa autoridade? Que mal detiveste? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem os instrumentos dóceis de teus caprichos e da tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para sustentá-los e ajudá-los a subir até mim. O superior, que está compenetrado das palavras do Cristo, não despreza a nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se o obedecem hoje,
puderam lhe comandar ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como os tiver tratado ele mesmo. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem de seu lado e não são menos sagrados. Se esse último é espírita, sua consciência lhe dirá melhor ainda que deles não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe que não se deve retribuir o mal com o mal e que as faltas de uns não autorizam as faltas de outros. Se sofre em sua posição, diz a si mesmo que sem dúvida mereceu-a, porque talvez ele mesmo abusou outrora de sua autoridade e deve sentir, a seu turno, os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. Se está forçado a suportar essa posição, na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina a nela resignar-se como sendo uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia em sua conduta. Age como quereria que seus subordinados agissem para com ele, se fosse chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus cuidados. Numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá a sua fé, e a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar, cedo ou tarde. Próximo tópico, tópico 10, o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sobre os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações, e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não vivei com os homens de vossa época como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo às frivolidades do dia, mas sacrificai-as com o sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e pedir-lhe num impulso de alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sobre o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e cobrir-se de cinzas.
Não, não. Ainda uma vez. Sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. E agora o tópico 11, cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para resolver essa questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva divirta-se, conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado, ambos. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Aqui, dois sistemas se defrontam: o do ascetas, que querem abater o corpo, e a dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte, e esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, que é instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio pelo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos se, martirizando o corpo com isso, não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e pouco caridosos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Obrigado, Carol. Bom, então vocês veem que são três tópicos que são interligados. Antes de começar a explicação, eu vou pedir aqui para vocês depois curtirem, comentarem, divulgarem o vídeo, para chegar a mais pessoas que precisam, que também é uma caridade. Bom, vamos começar por superiores e inferiores. Os espíritos estão dizendo aqui para nós, de espíritos superiores evoluidamente aos outros? Não. Eles estão falando de autoridade. Onde que eu consigo minha autoridade? No estudo, na minha preparação. Quando eu entro numa empresa, eu sou submetido a um líder. Esse líder provavelmente fez por onde merecer esse cargo de líder. Ele estudou, ele fez pós-graduação, fez curso, e o dono da empresa deu a ele o cargo de líder. Se eu entro numa cirurgia, há um médico responsável por essa cirurgia e a sua equipe, e ele vai coordenar essa equipe. Provavelmente esse médico, pelo menos eu espero, que ele tenha gabarito para coordenar essa equipe de cirurgia. Quando eu sou pai, quando eu sou mãe, cabe a mim
como responsabilidade maior cuidar, orientar, educar e direcionar o meu filho. E quando a gente tem o conhecimento espiritual um pouco mais ampliado, a gente entende que esse filho, por mais que eu ame, por mais que eu me dedique, por mais que eu dê minha vida por ele, ele não é minha propriedade. Ele é filho do universo. Então, se eu falho na educação do meu filho, eu falho com um ser do universo. Consequentemente, eu falho com os espíritos do universo. Ou seja, minha responsabilidade não foi bem cumprida. Quando eu falho na educação dos meus filhos, eles vão matar cachorro na praia, eles vão pôr fogo em indigente, eles vão roubar, eles vão enganar, eles vão maltratar. Quando eu falho na condução de uma empresa, de um grupo de trabalhadores de uma empresa, a empresa vai falir. Quando eu falho como professor, os meus alunos não vão aprender, não vão saber aplicar aquilo que eu ensinei. E a tendência deles serem inferiores a outras pessoas que praticarão a mesma coisa é muito grande. Um líder ele pode direcionar os seus seguidores, digamos assim, para onde ele quiser. Para o lado do mal ou para o lado do bem. Se ele direciona para o lado do mal, ele vai ter uma má equipe. Mas essas pessoas vão perder grande parte do seu tempo de trabalho, porque elas vão ter que aprender tudo ao contrário e provavelmente vão ser mandadas embora. Se eu sou um coach, sei, acho que é isso, não? E dou aula de perfeição trabalhista, e eu digo, vocês faltem uma vez por semana, que o chefe de vocês vai ver que vocês fazem falta e vai querer aumentar o salário de vocês para ter vocês lá. Se as pessoas estão captando aquilo, eu tenho confiança naquilo que eu falo, elas vão faltar uma vez por semana. O que vocês acham que vai acontecer com um funcionário novo faltando uma vez por semana numa empresa? Rua! Então, o que eu servi? Eu prejudiquei aquela pessoa. No campo espiritual, isso é 3 vezes mais responsabilidade. Nós estamos no mundo de prova e expiação, nós estamos 24 horas por dia, e eu costumo dizer até dormindo, porque dormindo a gente está lá, não está aqui, sendo avaliados. E não a avaliação com fiscal, mas da nossa própria consciência, para ver se eu consigo não fazer mais não cometer mais aqueles erros que eu cometi no passado. Quando eu sou galgado a uma situação de mentor, dirigente, orientador, mestre, guru, seja lá como vocês quiserem chamar, espiritual, a minha responsabilidade triplica. Porque eu não mexo mais com caminho. Eu mexo com medos. Eu mexo com traumas. Eu mexo com dores. E eu não tenho o direito de fazer isso ficar maior dentro daquelas pessoas que eu oriento. Eu tenho que fazer ficar menor. E como que eu faço para ficar menor? Buscando lá dentro o eu dessa pessoa, a essência dessa pessoa e entendendo qual é o caminho desse espírito. Porque ele não vai ser igual ao meu. É o caminho daquele espírito. E não tem nenhum no planeta Terra igual ao outro. Similar, igual não. A gente vem de muita origem diferente. A gente passou por muitas coisas diferentes. E isso eu vou falar no próximo tópico. A gente não é igual, gente. Não adianta eu impor a minha verdade. Aí eu não sou orientador, eu sou ditador. Porque a minha verdade não vai ser igual para todo mundo. E nem vai ser verdade para todo mundo. Muitos pais me questionam, então até para a sessão de apometria por causa disso,
que eles não se conformam com a ingratidão que os filhos têm depois de tudo que eles fizeram pelos filhos. Filhos já mais velhos, criados, casados. E a minha pergunta é simples. Você ensinou seu filho a ser grato? Você orientou seu filho a ter gratidão? E, invariavelmente, a resposta deles é emudecer. Eles ficam mudos. Eles não sabem o que dizer. Como que eu vou esperar de alguém me dê aquilo que eu não orientei que ele tenha? Se ele não tem, ele não vai dar para ninguém. Homem no mundo. Eu vou dar um tempinho curtinho para vocês pensarem em todos os países, cidades, estados, locais, bairros que vocês já tiveram. Quantas pessoas vocês já viram? Quantas pessoas vocês conviveram durante a vida toda? Essa encarnação. Tudo isso. Vocês vou dar um tempinho para vocês pensarem em tudo isso. Não vai dar tempo, mas alguma coisa vai rolar. Pensaram? Alguém consegue me dizer em qualquer lugar, sendo de qualquer gênero, que viu duas pessoas agindo de forma exatamente igual? Não dá, né? Então, eu estou vivendo num orbe terrestre de 8 bilhões de pessoas. Se eu for para a Índia, as crenças e os costumes completamente diferentes do meu. Se eu for para a África, a mesma coisa. Se eu for para o Oriente, para o Japão, para a China, a mesma coisa. Vou nem falar de Oriente Médio. Por quê que essas pessoas são tão diferentes? Por que optam por caminhos diferentes, por costumes, por tradições tão diferentes? Primeiro tópico: não existe um caminho igual ao outro. Cada um tem um caminho diferente do outro. E aí, qual é a minha função como homem no mundo? A primeira é evoluir. Tenho lá, falei que eu ia evoluir, né? E conviver. Enquanto eu evoluo, eu convivo com essas pessoas. Então, a autoridade do superior lá, todo mundo tem a responsabilidade de evoluir. Conviver com a ignorância. Eu tenho que conviver com a ignorância. Eu tenho que entender as pessoas como elas são e aceitar como são. E eu tenho que sempre saber quando eu fico, quando eu vou ou quando eu me adapto. Os dinossauros, quando o meteoro caiu e achou a Terra aqui, destruiu a Terra, eles tinham três opções: mudar, ficar e morrer, ou se adaptar ao frio. Quando eu estou numa situação de trabalho que me incomoda, eu tenho essas três opções. Quando a minha família me incomoda, eu tenho essas três opções. O estoicismo diz: eu tenho que saber a hora de seguir, a hora de parar e a hora de ficar. Se eu tenho um grupo de pessoas que não estão interessadas em evoluir, eu não vou dar prosseguimento. Eu não vou dar continuidade. Porque tem um monte de gente querendo evoluir. E eu preciso atender essas pessoas. Não é o caso de vocês, fiquem tranquilos. Estou só citando exemplo. Uma coisa que tem que entrar na minha cabeça quando eu entendo que cada um tem sua verdade e que eu não tenho como insistir na ajuda ao outro. Tem que entrar na nossa cabeça que ninguém
salva ninguém. A vontade da salvação tem que partir daquele que precisa. Aí eu vou estar 100% disponível para essa pessoa, para atendê-lo nas necessidades dele. E aí, corpo e espírito. Cuidar do corpo e do espírito. Eu tinha um mentor que ele costumava dizer: o seu corpo é seu templo, ou sua igreja, e a sua alma é seu Deus. Porque aquilo que você sabe está na sua alma e não no seu cérebro. Isso já ficou provado para mim há muito tempo. Então, o que adianta eu ter uma Ferrari se eu sou um médico, tenho uma cirurgia para fazer, só que eu nunca fiz essa cirurgia? Eu estou no terceiro ano de medicina. Eu vou pegar minha Ferrari, vou chegar no hospital em tempo, mas na hora da cirurgia eu não vou saber fazer. Em compensação, se eu tiver a chimbica velha, mas for o melhor médico do mundo, eu também não vou chegar nessa cirurgia. Porque a chimbica velha vai quebrar. Se eu sou um professor da espiritualidade, um palestrante, eu vou pegar a minha chimbica velha e não vou chegar na palestra. Ainda que eu seja o melhor palestrante, o melhor orientador da espiritualidade do mundo. Se eu não estou preparado, se o meu espírito está fraco, se o meu espírito está triste, se o meu espírito não está convencido, eu vou pegar minha Ferrari, chegar na palestra e não vou saber o que falar. Não vou conseguir passar nada para as pessoas. Os dois andam juntos. A mediunidade. Se eu estou num corpo ruim, o meu fenômeno mediúnico não é bom. Por mais que meu espírito esteja ligado nos bambambam. A mediunidade é um processo orgânico, antes de tudo. Nele, a minha pineal trabalha intensivamente. As minhas mitocôndrias trabalham intensivamente. Meus chakras, que coordenam vários órgãos do meu corpo, trabalham intensivamente. Então, é um processo orgânico. O corpo facilita o fenômeno mediúnico. Se eu tiver um cérebro intoxicado, deturpado, coordenado, o fenômeno mediúnico não vai ser bom. Vou contar uma história bem rapidinha para vocês. Quando eu participava, antigamente, de essas convenções espíritas, eu sempre era chamado para palestra, né? E eram 8 palestrantes naquela noite, 40 minutos cada um. Era na SEMI, se não me engano, SEMI, FEMI, não me lembro muito bem. Mas era alguma coisa assim, Seara do Mestre Jesus, alguma coisa assim. Grande, muita gente. E o cara acho que chamou 5 e não tinha mais quem chamar dos graudão, e ele acabou chamando eu. E eu fui de gaiato. Só que, pior que eu, estava 7. Comigo era 6. Ele chamou um amigo, que era palestrante, numa casa que ele frequentava. E o amigo topou ir. E a gente ficou num como que chama quando vai fazer a peça antes de entrar no camarim, né? Um camarim. Você faz um camarim ali, com salgadinho, guaraná, aquela coisa toda, que é o melhor das palestras espíritas. E esse menino entrou. E quando ele me viu, ele falou: graças a Deus você está aqui. Era um mentorando meu, de dois ou três cursos. E ele falou: mestre, pelo amor de Deus, me salva. Eu decorei um textinho desse tamanho. Eu peguei minha parte que eu tinha que falar, sobre o que eu tinha que falar, mas da minha cabeça, a minha interpretação deu um textinho desse tamanho. Isso eu falo em 10 minutos, se falar devagar. E eu tenho 40. Eu falei: pois você vai pegar o seu texto, vai pegar o que você tem que falar, vai subir, vai começar por esse seu resuminho aí de 10 minutos, a sua interpretação de 10 minutos. Depois você vem conversar comigo. Esse cara subiu, ele era o último.
Ele subiu, começou a palestrar. E ele falou os 10 minutos, ele falou por 1 hora, sem parar, sem parar. Aí ele desceu, veio me encontrar, porque eu estava lá olhando ele, né, no público ali, assistindo ele. Ele falou: Eu não sei o que aconteceu, eu só entendi que o que eu falava fazia sentido com o que eu tinha falado. E eu não parei mais. Eu falei: Homem de pouca fé. Todo mundo canaliza. Todo mundo canaliza. Eles canalizam por qualquer pessoa. É só eles decidirem. Pineal, mitocôndria, chakra. Eles alinham e você canaliza, você nem percebe que você está falando. E aí lá atrás, e aí, quando ele acabou, esqueci esse detalhezinho, 1 hora depois, o intermediador lá, o mediador, né, falou: "Ó, nós estamos avançando na hora, tem que acabar." Não quiseram que ele acabasse. O povo pediu para ele continuar. E ele falou mais uns 5, 10 minutos e encerrou. E eu falei: então é fé. Quando você tem intuição, a fé, você não precisa ser médium, você não precisa ser sei lá quem, Chico Xavier, não precisa. Você está sendo intuído, você está sendo orientado, você está sendo guiado. Quando você canalizou, eles passaram o conhecimento deles para você para passar para esse pessoal. Não tem mistério, não tem mágica, não tem misticismo, não tem vela preta, vermelha, azul, amarela, acesa. Ou tem, se vocês quiserem também, tanto faz. Mas é um processo orgânico, pessoal. Orgânico. Aí entra todos os corpos sutis, uma contemplação do fenômeno mediúnico, mas principalmente orgânico. E para concluir, gente, o principal da liderança, principalmente da orientação espiritual, e a orientação espiritual que eu digo não é fazer o evangelho e comentar, porque isso aí qualquer um de vocês tem plena capacidade de fazer, é passar o que você recebeu da espiritualidade para os outros que estão nesse redemoinho, e aí tem que seguir, fazer os cursos, enfim, porque só lá que a gente consegue passar. Aqui não dá, porque o YouTube corta muita coisa, enfim. E, enfim, quando a gente é orientador espiritual, que a gente está num cargo de autoridade, é porque as pessoas confiavam naquilo que você fazia. É porque as pessoas te colocaram lá, não porque você chegou por imposição. E mais, esse cara, quando ele está, por exemplo, que eu estou fazendo um curso de apometria, eu estou olhando para todos os alunos e vendo que cada um tem o seu diferencial. Então, tem um que eu tenho que estar indo mais devagarinho, eu tenho que parar e falar: olha, com você eu vou fazer um trabalhinho mais acentuado. Outro está indo muito rápido, eu falo: ó, eu vou fazer com você já um outro trabalho. Né? Muita gente que fez o curso com a gente, que mora em São Paulo, está trabalhando comigo, na Quarta Legião. Não ganha nada, mas está trabalhando comigo. O pré-requisito tem que ser morar em São Paulo, que não tem como, né? Mas é isso, gente. Então, é responsabilidade, entender que do mundo, cada um tem a sua verdade. Não tem só não tem a mesma verdade os bichos que seguem um fluxo de orientação espiritual para todos, porque eles ainda não têm raciocínio. Isso é assunto para outra hora. E quando eu for galgado a condição de líder, que eu tenha 3 vezes mais responsabilidade. Não haja como o João de Deus, por exemplo, que não conseguiu. Ele falhou, ele errou e está pagando o preço. Caiu de forma vertiginosa e vergonhosa. Então, a responsabilidade tem que ser 3 vezes maior. Hoje, Carolzinha vai fazer uma meditação diferente, enquanto eu peço aqui com a espiritualidade que a fluidificação da água, ou isso eu posso pedir no final também, que vocês sejam harmonizados pelos espíritos do plano maior, tá bom? Assume o leme, Caroleta. Estava lendo o Evangelho e, entre aspas, coincidentemente, encontrei esse livro antigo, tem 23 anos esse livro, está até com cheiro de mofo. Ele se chama Quem é Você?
O Fim da Busca, de Satya Prem. E hoje eu queria convidar vocês a fazerem uma, entre aspas, também meditação guiada. Eu gostaria de trazer uma leitura para vocês, né, enquanto somos harmonizados pela espiritualidade, e é uma leitura reflexiva. Então, depois, né, quando finalizarmos aqui a gravação, também quero escutar a opinião de vocês, quando a gente continuar aqui, tá bem? Então, convido vocês agora a se sentarem confortavelmente, com os pés no chão, as mãos numa posição que os seus ombros possam ficar relaxados. E você vai fechar os seus olhos, pois com os olhos fechados não temos estímulos, pelo menos visuais, né? E isso facilita a nossa concentração na gente mesmo, nessa interiorização. Prestem atenção apenas na respiração de vocês inicialmente. Percebam como que às vezes ela está curtinha, está rápida. E isso é normal no início, né, de qualquer exercício que a gente comece a fazer de interiorização. E você vai perceber que à medida que você vai respirando, seu corpo vai se assentando, vai se equilibrando, a sua respiração vai ficando mais tranquila, mais prolongada. E você pode perceber o ar entrando devagar e saindo devagar também. Sinta esse relaxamento acontecendo e mantenha a atenção agora nas palavras que eu vou falar. A primeira coisa básica é saber quem somos. Quando você souber quem você é, muitas das perguntas que você está fazendo serão irrelevantes. Você irá saber que não fazem sentido. Saber quem você é a resolução de todos os seus problemas. Você não é quem você pensa que é. O que quer que seja que você descreva como sendo você, você não é. A única transcendência necessária é você saber quem você é. Você não pode ser nada que você esteja experienciando ou vendo. Você é simplesmente aquele que experiencia. E você não pode experienciar a si mesmo, porque quem experienciaria? Aquilo que nós somos, a essência, é imensurável. E nesse sentido, não tem como medir nem na largura, nem no comprimento, nem na profundidade. Por isso, chamamos de imensurável. No entanto, podemos saber, podemos realizar, podemos reconhecer isso pelo simples motivo que isso é a nossa realidade. Você é a existência. Você é o que a existência quer que você seja. Então, relaxe nisso. Saber quem você é a resolução de todos os seus problemas. E não apenas saiba, habite nisso. Eu não estou propondo felicidade. Eu estou propondo a realização de quem você seja. No presente, se você olhar, você nota que você é o presente. Você tem que se dar esse presente. A paz que você procura repousa na consciência que você é, não nos pensamentos que você tem, nem nas sensações que você tem. Esta sabedoria tem de ser transparente para você. Deixe que as nuvens sejam. Você não tem o poder sobre as nuvens. O seu poder está em ser quem você é.
e não em manipular absolutamente nada. Quando você assume a sua natureza, por inabilidade de não assumi-la, isso significa que você ilumina. Iluminar-se significa que você não mais se ilude com aquilo que você vê. A primeira coisa básica é saber quem somos. Quando você souber quem você é, muitas das perguntas que você está fazendo serão irrelevantes. Você irá saber que não fazem sentido, porque você é silêncio, e silêncio é singular. Silêncio é tudo o que existe. Não tem nada do lado de fora, tudo é reflexo. Quem é o outro? O outro existe ou é uma ideia sua? O outro existe enquanto você existe. No silêncio, não tem você e não tem o outro. Não existe porquê, não tem um sentido. Entre no inominado. Ele já está revelado. O Buda é quando a mente para de tentar provar que você não é o Buda. Eu estou te convidando a dar um pulo para aquilo que já está entendido, porque é inerentemente teu. Se pudesse ser dito, já teria sido dito, você não acha? Quando há verdade, não há você. E quando não há você, não existem opiniões de como ou do que deve ser. Quando não há ninguém querendo saber, você sabe quem você é. Bem devagarzinho, voltem a prestar atenção na respiração de vocês. Quando estiverem prontos, comecem a abrir os olhos devagarzinho, voltando a acostumar com a claridade. Então, eu quis trazer esse texto para vocês hoje, porque ele tem muita referência com o que a gente viu no Evangelho de hoje. Principalmente falando da ligação entre corpo e espírito. Muitas vezes, a gente procura as nossas respostas através do que é palpável, através do físico, através do corpo, que é aquilo que a gente vê, que é onde tem os nossos pensamentos e as nossas sensações. E muitas vezes a gente continua sem resposta, porque falta olhar para a essência, gente. Nós somos espíritos. Então, do que adianta ficar buscando respostas onde não tem? O meu convite do Fê, com o curso Eu em Essência, é exatamente isso. Entregar ferramentas para que vocês, colocando em prática essas ferramentas, vocês próprios obtenham suas respostas, para que vocês não fiquem esperando respostas externas, porque vocês não vão encontrar. Então, quem tiver interesse em fazer esse curso, entre em contato com a gente, porque eu tenho certeza que vai ser uma transformação e tanto na sua vida. Viu? Vou passar a bola para o Fê de novo e depois que a gente encerrar a gravação aqui, para quem está aqui, a gente continua conversando. E quem está vendo o vídeo, entre em contato com a gente, faça parte do grupo VIP também, para você fazer parte dessa reunião aqui. Vai ser um prazer receber você. Então, vamos aproveitando esse clima de tranquilidade, de paz interior, dirigindo nosso pensamento ao Cristo e dizendo, irmão Jesus, mais uma vez estivemos reunidos em teu nome, obrigado pelas orientações. Aos espíritos que toda terça participam conosco, muito obrigado. Aos nossos mentores, nós agradecemos por estar sempre nos intuindo, nos orientando, nos direcionando, nos ensinando, nos protegendo. Aos espíritos de luz, agradecemos pelo tempo e pedimos que fluidifiquem a água e nos deem a bênção divina do passe, uma transfusão de energia mágica.
Em intenções por hoje, meu senhor, nós pedimos por Cleiton Salomé dos Santos, Cláudia Maria Gomes, Maristela de Oliveira Rocha, Maria Cristina Guimarães, Antônio Viana Balbino, Maria Augusta Rocha Balbino e Heloísa Rocha Balbino. Falei todo mundo? Nesse clima de paz e de iluminação, nós dissemos, Senhor, obrigado por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. Em tuas mãos que entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Pai, ilumina o nosso caminho, nos conduz por ele. Faz de nós instrumento de tua palavra. Que assim seja. Graças a Deus. Até terça que vem. Fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Muita luz no caminho de todos vocês. Beijo, beijo.